Olá, graça e paz, Deus abençoe a todos. Chegando mais uma vez, nós estamos estudando sobre as 3 cartas pastoral que foram escritas pelo apóstolo Paulo. A primeira carta pastoral, 1 Timóteo, a segunda é a 2 Timóteo e a terceira carta de Paulo a Tito. Ambos, tanto Timóteo como a Tito, eles foram cooperadores e foram filhos na fé do apóstolo Paulo. Ontem nós estudamos o capítulo 1 de 1 Timóteo, os versículos 1 ao versículo de número 6. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura, estudando versículo por versículo. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu vou ler o texto todo e depois eu volto, explicando sobre os versículos, e destacando algumas coisas. O versículo de número 7 diz assim: querendo-se ser mestre da lei e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirma. Sabemos, porém, que a lei é boa, e se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, obstinado para os ímpios, pecadores, para os profanos, irreligiosos, para os aparecida e matricida, para os homicida. Versículo 10. Para os fornicadores, para os sodomita, para os roubadores de homem e para os mentirosos, para os pejuriar, para que o que faça contra a sã doutrina. Versículo de número 11. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Então, veja bem, capítulo 1 da primeira epístola de Paulo a Timóteo, versículo de número 7. Querendo ser mestre. Quantas pessoas querem ser mestre e não sabem nem o que ler e nem sabem nem o que explicam? Ou seja, pessoas que pegam um texto isolado e traz como regra, pega um versículo isolado e quer trazer uma mensagem. Às vezes é necessário você ler todo o capítulo todo, até mesmo o livro todo, para você chegar um denominador. Então Paulo diz para Timóteo que muitos querem ser mestres, mas não sabem nem o que ler, nem o que está dizendo. Versículo de número 8 diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Então, toda lei ela é boa. É importante a lei, quando você usa ela legitimamente. Então, cada país tem sua lei, tem sua regra, cada estado, cada cidade. Então, a lei ela é boa quando a gente cumpre ela legitimamente. A gente sabe que a lei é boa. Versículo de número 9, Paulo diz assim: sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto, obstinado para o ímpio, pecadores, para o profano, irreligioso, para o parricida e matricida, para o homicida. Então a lei, ela não foi criada para o justo. A lei foi criada para o injusto. Existem leis de trânsito, quando a pessoa afringe a lei de trânsito, ele é punido. Quando bebe demais, dirige. Existe a lei para quem rouba, para quem comete crime, vários tipos de lei. Então, Paulo está dizendo para Timóteo que a lei era boa em si, quando você cumpre ela, quando você atenta para ela. Então, quando você cumpre a lei, ela é boa. E no versículo 9 ele diz que a lei não foi feita para o justo. Por que não foi feita para o justo? Porque se existe um ditado que ovelha gera ovelha. Dificilmente você vai ver uma ovelha dando trabalho a um rebanho, a um seu líder, porque ela procura cumprir. Então, a lei foi feita por injusto. Quem é injusto, quem bebe, quem vive uma vida de prostituição, aqueles que são homicídios, esses aparecida e matricida aqui são homens que matam pai, matam mãe, pessoas que andam
desordenadamente. Então, para isso existe lei. Então, Paulo falando que a lei é boa para ele. Mas a lei não foi feita para o justo. A lei foi feita para quem não é justo, para quem vive uma vida desordenadamente, né? Aí ele diz, ele completa o versículo 10, diz assim: para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homem, para os mentirosos, para os pejorativos, para os que são contra a sã doutrina. Então aqui, versículo 10, para que existe lei? Para punir os fornicadores, os sodomitas, os roubadores de homem, pessoas que vivem uma vida devassa, uma vida de pecado, roubam, vivem em fornicação, né, comete pecado, são contra a sã doutrina. Então, para isso que vem a lei, são punidos essas pessoas. Se a lei do homem ela não cumprir, pode ter certeza, como 2 mais 2 são 4, que a lei de Deus ninguém passa batido. E a lei da semeadura, né? Você fez, você vai ser punido. O versículo 11 diz assim: conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Então, a palavra bem-aventurado é feliz, feliz, aquilo que foi confiado. Então, aquilo que foi confiado para Paulo, Paulo está passando de bom agrado para Timóteo, porque Paulo pregava a doutrina de Cristo. 1 Coríntios, eu falei isso ontem, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Paulo diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Então, Paulo recebe do Senhor e tem a preocupação de passar para Timóteo. Amém? Vamos agora ao versículo de número 12 do capítulo 1 da primeira carta de Paulo a Timóteo, né, o ministério de Paulo. Eu dou graça ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Então Paulo dava graça a Deus, através de Jesus Cristo, Senhor, porque o Senhor tinha confiado em Paulo e tinha botado Paulo, né, como ministro do Evangelho. Então Paulo ele era feliz por isso, ele dava graça a Deus, né? Tem pessoas que cumprem o seu ministério de qualquer maneira, né? Sempre tem que trazer em mente quem te chamou, quem te escolheu foi Deus. Então Deus não é qualquer pessoa. Deus ele é Senhor. Ele confiou em nós. Então Deus me confiou o ministério. Eu tenho que retribuir a Deus e agradecer a Ele cada dia, né? Agradecendo a Ele. O versículo 13 diz assim: a mim que dante fui blasfemo e perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Então Paulo fala dele: eu que fui perseguidor, eu que era criminoso, maltratava, alcancei misericórdia, porque Paulo entendeu que ele fez aquilo no tempo da ignorância. Então tem um versículo que a Bíblia, a própria palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então o que Paulo fez antes, né, de conhecer na ignorância, que não pode é depois de ter um conhecimento com o Senhor, continuar praticando coisas, né, que a palavra de Deus é contra a palavra de Deus. Então é necessário que a gente dá graça a Deus, né? O versículo 14, capítulo 1, primeira epístola de Paulo, versículo 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Então a graça, o que significa a graça? Graça é um favor que nós não merecemos. Então Paulo diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo me alcançou e superabundou. Aí ele fala sobre fé e sobre amor em Jesus. Então são duas coisas interessantes que precisamos ter fé e ter amor. Como eu falei, né? E a palavra de Deus diz em João capítulo 3,
versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, e a fé também. Hebreus capítulo de número 11 diz que a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Em Hebreus 11:6 diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, a fé, ela aparece como o fruto do Espírito e aparece como dom também. 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo 8, fala dos 9 dons lá, né? Então, aparece também a fé nos dons. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala sobre o fruto do Espírito. E a fé aparece também em Gálatas, como o amor aparece como fruto também, que é o primeiro dos frutos, o amor. Tem que ter o amor. Então, Paulo diz que essa graça, ele foi alcançado pela graça de Cristo, superabundou a fé e o amor em Jesus Cristo. Versículo 15 diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio e abundou para a salvação os pecadores, dos quais eu sou um principal. Olha que revelação, né? Versículo 15 diz que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Então, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Hebreus 4, né, versículo 2 diz que a palavra de Deus é viva, eficaz e é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Então, Salmo 119, versículo 5, a tua palavra é luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus, ela é infinitamente, ela é poderosa. Então, é digna de toda aceitação em Cristo Jesus. E a palavra, ela veio para salvar os pecadores, dos quais Paulo se refere. Ele é um, né? Era um principal dos pecadores. Então, mesmo sendo um grande apóstolo Paulo, ele continua se incluindo. A palavra veio a transformar os pecadores, dos quais eu sou um deles. Então, Paulo entendia, não se colocava naquela visão de super crente, de super homem, de mulher maravilha, um homem. Paulo se incluía sempre lembrando que a palavra de Deus é digna de toda aceitação. Ela veio, superabundou de amor e graça, e a qual ele se referia a um dos maiores pecadores. Versículo 16 diz assim: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que havia de crer nele para a vida eterna. Então, alcancei misericórdia através de Jesus Cristo. Então, quando você alcança a misericórdia, o Evangelho veio para isso. Alcançar os pecadores. Paulo alcançou misericórdia, longanimidade. O que é a pessoa longanimidade? Uma pessoa longânimo, uma pessoa que tem uma estrutura emocional, demora a se irar. Então, nosso Deus é assim. Então, tudo isso Paulo alcançou através do Evangelho, através da pregação. O versículo 17 diz assim: ora, ao Rei do século, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Que versículo extraordinário. Que palavra, que versículo que é de arrepiar a alma, cabelo da cabeça. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, vou repetir mais uma vez. Ora, ao Rei do século, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja a honra e glória para todos sempre. Então, Paulo está exaltando a Deus, ao Rei do século. Ele é Rei, Senhor dos senhores, né? Imortal, invisível, ele é imortal, né? Cristo não morreu, quem morreu foi Jesus. Cristo, ele é Deus, né? Imortal, venceu. Jesus venceu a morte também. Invisível, às vezes ele aparece invisível, você não vê ele, mas ele está em todos os lugares, né? É muito interessante. O Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. O versículo 18: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que ouvem
acerca de ti, milite por ela. Boa milícia. Que coisa linda esse versículo 18. Esse mandamento te dou. Paulo falou, estou te mandando, estou entregando, meu filho Timóteo, esse mandamento, né, que eu recebi através de profecias, segundo as profecias, né, que melite, que melita? Melite é milícia, batalha, guerra. Melita pela uma boa milícia. O que acontece? Paulo está dizendo, olha, guerreia como bom soldado, milita, em outras palavras, em outra carta de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, porque ele diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer todas as fortalezas. E aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, Paulo diz para ele assim, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite, ou seja, guerreia, batalhe por ela uma boa milícia, uma boa guerra. Amém? Versículo 19, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Conservar, essa palavra conservar é você proteger, é você zelar. Conserva a fé. O que é conservar a fé? Eu estar todos os dias exercendo ela. Todos os dias eu preciso levantar pela manhã, eu preciso ter uma vida de oração, uma vida de meditar na palavra, de oração, de jejum, conservar a fé, a boa consciência. A consciência, Paulo diz, né, em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação. Uma boa consciência, a qual alguns rejeitaram, fizeram naufrágio. Naufrágio é naufragar, um naufrágio de um navio, né? Alguns deixaram de exercer a fé e naufragaram na fé. E hoje vivem uma vida horrenda, uma vida terrível, uma vida de pecado, né? Em versículo 20, que é o último versículo do capítulo 1, para encerrar, ele diz assim, e entre esses foram Emínio, Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprenda a não blasfemar. Isso aqui é muito forte, isso aqui. No versículo 20, ele vai falar o nome de duas pessoas, Hermênios e Alexandre, que era cooperador de Paulo, né? E Paulo diz que entregou eles a Satanás para que aprendam a nunca mais blasfemar. Então, existe, se Paulo está dizendo, se a própria palavra diz, né, no versículo 20, né, fala desses dois nomes, Emênio e Alexandre, os quais entreguei para Satanás para que aprenda a não blasfemar. A blasfêmia é algo que impossibilita a gente de receber a fé, impossibilita a gente de alcançar a nossa salvação. Então, a blasfêmia tem que estar distante da nossa vida. Então, Paulo diz que esses dois homens, Paulo entrega eles para Satanás, para eles aprender a nunca mais blasfemar. Então, a blasfêmia não pode estar no meio de nós. Precisamos ter muito cuidado com a blasfêmia. E aqui a gente fecha hoje, né, o capítulo 1 da primeira epístola de Paulo a Timóteo, ou a primeira carta de Paulo a Timóteo. Amanhã, se permitir o eterno Deus, estaremos estudando o capítulo 2 todo, que são o capítulo 2, são 15 versículos. Nós vamos estudar esses 15 versículos. E assim, nós vamos estudar todas as 3 cartas pastoral, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Amém? Deus em Cristo abençoa a nossa vida. Você ainda que não conhece a nossa escola teológica Forjado na Mão de Deus, né? Curte esse vídeo, compartilhe ele, para que outras pessoas venham ter acesso a esse estudo e nos ajude a divulgar
a palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Lembre sempre de uma coisa, querido. Estude a Bíblia, leia a Bíblia, tira tempo para Deus, medite, porque você não vai se arrepender das riquezas que tem, né, no livro sagrado. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.